que é a obra ou é o pensamento marxiano? É aquilo que é autógrafo, aquilo que é da responsabilidade direta de Marx, aquilo que é da lavra de Marx. Aquilo que nós temos construído, elaborado, formulado pela figura Karl Marx, que evidentemente funda uma tradição teórica e política. A partir da obra marxiana, ou mais exatamente, a partir de certos textos marxianos, de certas interpretações da obra marxiana, nós temos uma longa tradição. Tradição que amplia, recupera, desenvolve, atualiza, mas ao mesmo tempo unilateraliza, aleija, deforma a fonte originária. A essa tradição pertencem os vários marxismos. Não há um marxismo. Bom, como vocês puderam acompanhar no vídeo agora do professor Zé Paulo, ele faz uma distinção importante para quem estuda dentro do campo dos estudos de Marx. Um esforço de precisão semântica nos obriga a precisar, a tornar mais nítido o contorno daquilo que é marxiano, daquilo que é marxista e outras desinências. Afinal, o que é de Marx? É preciso dar a Marx o que é de Marx. Nesse sentido, o professor Zé Paulo já propunha essa distinção em 1985, na edição desse pequeno livrinho aqui, esse pequeno opúsculo, Marxismo. O que é marxismo? Da coleção Primeiros Passos. A primeira edição veio à luz em 1985. É o número 148 da coleção e tem uma longa trajetória de reimpressões e reedições. Na página 8, diz o professor Zé Paulo: rapidamente apresento meus trunfos. 1. Penso que a obra original de Marx, a obra marxiana, é uma teoria da sociedade burguesa e da sua ultrapassagem pela Revolução Proletária. Ou seja, a obra de Marx, autoral da verve de Marx, tem o propósito de ser uma teoria da transição para uma sociedade proletária, uma sociedade sem exploração da força de trabalho. Considero, continua o professor Zé Paulo, essa obra necessária, mas não suficiente. Ou seja, Marx não esgota a proposta de transição para uma outra sociedade. Foi preciso dar sequência à sua teoria social, que explicasse, compreendesse e revolucionasse o mundo contemporâneo. Julgo que todas as ideias de Marx, bem como de seus seguidores, devem ser testadas e verificadas sempre. Uma obra clássica, assim como um autor clássico, é extemporâneo, muito embora ele deva ser reinterpretado e reapropriado em cada tempo e em cada novo espaço. Devem ser, portanto, testadas, verificadas sempre, jamais constituindo verdades imutáveis e evidentes por si mesmas. Enfim, sustento que não existe algo como o marxismo, no singular, como se houvesse apenas uma corrente, como se fosse unívoca a trajetória assentada nos estudos marxianos. Defendo, prossegue ele, a tese de que há marxismos, no plural. Tanto é diverso e multidisciplinar a obra de Marx, é diverso e multidisciplinar a tradição por ele fundada. Vertentes diferenciadas e alternativas de uma já larga tradição teórico-política. A hipótese de um marxismo único, puro, imaculado, remete mais à mitologia política e ideológica
do que crítica racional. Ora, ninguém foi mais iconoclasta do que Marx para ser reverenciado como um ícone incontestável. Imagino que o texto que preparei, o pequeno texto, contém motivos de sobra para desagradar aos especialistas de todos os matizes, os marxólogos, ou seja, aqueles que estudam Marx. Esses talvez discordarão do que descreve o professor Zé Paulo, que dissecam Marx como peça do passado, ou seja, aqueles que guardam Marx como um clássico que é datado e não tem mais aplicação contemporânea. Não é com esses que o professor Zé Paulo dialoga. Aos marxizantes, que tiram da obra de Marx o que lhes convém, ou seja, pinçam da obra marxiana pequenos excertos, pequenas abordagens, e depois nominam nos seus estudos de inspiração marxiana. Ora, isso não existe. Ou você segue a trajetória daquele método, ou você tangencia, e aí você não consegue dar conta da completude da abordagem marxiana. Há também, por fim, o que o professor Zé Paulo denomina de marxistas acadêmicos, ou seja, o sujeito restrito dentro dos limites compartimentais da academia. São aqueles que fracionam Marx, e eles são de qualquer tipo, os dogmáticos e os dissidentes, todos ganhando a vida extremamente graças à suposição da existência de algo chamado marxismo. Ou seja, aqueles que dentro dos limites disciplinares da academia buscam no marxismo uma orientação teórico-metodológica que restará absolutamente vazia. Com esse vídeo, portanto, ficou claro a diferença entre o que é de Marx, de responsabilidade de Marx, da autoria de Marx, muito embora nem sempre ele tenha produzido os textos para publicação e hoje os temos publicados, é da autoria de Marx aquilo que Marx escreveu autografamente, autograficamente. É de Marx, é marxiano. Ou aquilo que se deu a uma tradição dos escritos de Marx, fundado por Marx. São os seus divulgadores, os seus detratores, os seus seguidores e os seus críticos. É aquilo que nós denominamos de marxismos, no plural, porque Marx não cabe nos limites da academia moderna.